Olá, minhas queridas. Mais uma vez nós estamos aqui na EBD, na classe Esther, e vamos continuar, pela graça de Deus, aprendendo da palavra dele, né? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por mais uma oportunidade de aprendermos da sua palavra, Senhor, mesmo à distância, mas nos mantendo unidos, Senhor, no propósito de glorificar o teu nome através da nossa vida, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa aula de hoje, o que vamos aprender, para que o inimigo não tenha poder sobre a nossa vida, Senhor, com as suas mentiras, mas que a sua verdade, Senhor, nos liberte de toda e qualquer escravidão, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa foi uma semana bastante romântica, né? Nós tivemos aí o Dia dos Namorados, e no nosso grupo da igreja nós nos deliciamos com fotos nossas de noivas, podemos relembrar momentos muito bonitos em que ficamos encantadas com toda a pompa, a festa e toda a alegria que envolve a celebração do casamento. E eu não acredito em coincidências, mas o livro que estamos estudando, Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta, o capítulo que teríamos que estudar realmente na sequência seriam as mentiras sobre casamento das quais nós somos vítimas, né? As mentiras que Satanás coloca na nossa vida sobre a questão do casamento. Nós já vimos várias lições sobre mentiras sobre o pecado, mentiras sobre Deus, mentiras sobre nós mesmos. A semana passada vimos as mentiras sobre prioridades. E se você não pôde assistir algumas desses vídeos, aqui no canal você encontra as outras lições que podem ser usadas para abençoar você. E hoje nós vamos ver então as mentiras sobre o casamento. Conforme nós fomos vendo, você vai perceber que hoje muitas dessas mentiras são contadas para nós, né? Hoje toda a instituição do casamento, tudo que foi construído realmente por Deus como um laço eterno, tem sido totalmente distorcido. E nós vamos ver o quanto que nós devemos estar alerta a essas mentiras que Satanás nos conta. Então, nós temos que ter clareza, né, que o que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Eva e Adão acabaram pecando, se separando de Deus, não foi um ataque de Satanás a apenas duas pessoas ou um ataque de Satanás a Deus. Foi um ataque ao próprio casamento, né, ao sentido de união que Deus tinha estabelecido. O casamento ele foi planejado por Deus para refletir a glória dele, como tudo que ele criou, né? Refletir a sua glória e os seus propósitos redentores. E não foi por acaso que então Satanás iniciou o seu plano, se aproximando, claro, de Eva, uma mulher casada, né? E ali ele mentiu. Ele mentiu sobre Deus, ele mentiu sobre a palavra de Deus, sobre o caráter de Deus e o pecado e todas as consequências dos atos de Eva, né? Ela acabou acreditando nas mentiras de Satanás, ela acabou agindo de acordo com essas mentiras e acabou levando o seu marido também a pecar. E isso tudo, claro que trouxe implicações profundas para o relacionamento deles, né? De início a gente já vê, né, que acabou vindo para a vida deles vergonha, né, e não mais a liberdade que eles tinham. Veio o fingimento, dissimulação, nas explicações deles ali a gente vê isso, né, e veio essas coisas ao invés daquele companheirismo e de uma transparência que inicialmente eles tinham. Não havia mais uma unidade, né, mas agora havia o que? Uma inimizade, uma animosidade contra Deus e um contra o outro. A gente não pode imaginar realmente Adão e Eva saindo tranquilos do Éden, né? Sem estarem ali culpando um ao outro, sem estarem realmente com um relacionamento totalmente em crise. Principalmente porque a essência
do relacionamento que era o relacionamento deles com Deus, que iria fortalecer o relacionamento deles, os dois, né? E isso já não existia. Então, ao invés de uma liderança amorosa instituída por Deus, né, naquele casal, o que a gente vê que foi ao longo do tempo sendo transformado foi um homem propenso a um controle dominador e a um distanciamento passivo, ou dominador ou passividade, né? Ao invés de proteção, o espírito independente em relação a Deus agora também entrou na vida da Eva em relação ao marido. E o que era para ser um relacionamento alegre, fértil, amoroso, né, que trouxesse só benefícios para eles, se tornou, na verdade, um campo de batalha, que é o que a gente vê até hoje em dia. Na grande maioria, infelizmente, dos casais, né, essa disputa de espaço, essa disputa de poder que se instaurou desde lá do Jardim do Éden com o pecado. Satanás, ele tem mentiras poderosas para destruir o casamento e essas mentiras podem nos colocar em cativeiros, né? Roubando a alegria que nós temos possível dentro de um relacionamento realmente entregue ao Senhor. Então hoje nós vamos ver algumas dessas mentiras para a gente ficar atento, né? Eu espero que você não tenha já caído nelas, apesar que eu acho que é meio impossível, né? Porque nós todas como esposas, em algum momento a gente já caiu nessas situações, né? Bom, então a primeira mentira é: tenho que ter um marido para ser feliz. Essa é a primeira mentira em relação ao casamento. Para eu ser feliz, eu tenho que ter um marido, eu tenho que estar casada. Isso assola muitas jovens, né, que já colocam em si a infelicidade porque não encontraram um companheiro. O casamento, ele é bom, o casamento, ele é correto, o casamento é plano de Deus para a vida de algumas pessoas, mas Satanás, ele deturpa essa verdade do casamento como uma coisa boa e de propósito na vida de algumas pessoas. Ele sugere o casamento como um propósito para a sua felicidade e para a sua realização pessoal, né? E que acaba dizendo que mulheres não podem ser felizes se não forem casadas, se não tiverem um marido para amá-las e um marido que atenda às suas necessidades. Elas vão ter uma vida de tristeza e frustração. Essa é uma mentira que é contada por Satanás para as mulheres e que, infelizmente, muitas outras mulheres acabam reforçando, né? Para suas amigas, para suas pessoas. Não, todo mundo tem que casar, né? Até pensando em termos de quantidade de homens e mulheres, isso não dá muito certo, né? Porque nós não temos aí pares certinhos para todo mundo. Então, Deus tem realmente propósito para algumas pessoas de acabarem não se casando. Mas a mentira que Satanás conta é que se elas não casarem, elas serão infelizes. Por quê? Porque o casamento é para me trazer felicidade, né? E o que acontece com essa mentira? Depois que nós casamos, a gente passa a acreditar que o nosso marido é a fonte da nossa felicidade. Portanto, o meu marido deve me fazer feliz. É uma obrigação dele, é uma responsabilidade dele, né? Se o casamento é para ser feliz, meu marido tem que me fazer feliz. Essa é a mentira que a gente acaba acreditando. No entanto, uma coisa que talvez nos surpreenda é que o propósito do casamento não é nos fazer felizes, mas o propósito do casamento, assim como de todas as coisas criadas por Deus, é glorificar a Deus. É dar glória a Deus, né? A verdade é que a felicidade, ela não é encontrada dentro ou fora do casamento. Ela não é encontrada em nenhum relacionamento humano, em nenhuma realização humana. A verdadeira alegria, ela só pode ser encontrada por meio de Cristo. Cristo é a única fonte de alegria, é a única fonte de felicidade plena, né? Então, todas as vezes que nós buscamos
fazer com que outras coisas, outras pessoas tragam essa felicidade pra gente, isso só vai nos ocasionar frustração. E dentro do casamento é a mesma coisa, né? Deus prometeu nos dar tudo que nós precisamos. E, portanto, se Ele considerar que um casamento vai trazer mais glória para Ele, através daquele casamento, Ele ainda será mais glorificado, Ele vai prover isso. Agora, se não for isso, né, se Ele considerar que a sua vida de solteira é que vai glorificar Ele, a sua vida de santidade, mesmo dentro, né, dessa condição de solteira, é que vai glorificar o nome dele, assim Ele vai deixar, né? Então, o contentamento não é encontrado em ter tudo o que nós queremos, mas em escolher ficar satisfeita com o que Deus já providenciou para nós. O contentamento implica em a gente ser feliz pelo que Deus fez por nós até agora, até o momento, né? Se Ele me deixou ficar solteira até agora, eu estou contente nele, eu estou feliz nele. Eu não sou mais feliz do que aquelas mulheres casadas que têm que cuidar de marido. Eu sou muito mais... Não, você é feliz na vida que Deus deu a você. Da mesma forma que a mulher casada, ela deve ser feliz na vida que Deus concedeu a ela. Então, o contentamento é realmente esse. E nós temos que ter essa certeza, né? Que os que esperam no Senhor sempre recebem o melhor dele. O Senhor não nos dá nada a menos do que realmente nós precisamos para ser felizes. Por quê? Porque nós somos felizes nele e não diante das coisas que ele nos dá ou das pessoas com quem nós nos relacionamos. Então essa é a primeira mentira, né? Nós não precisamos de um marido para ser feliz. A nossa felicidade está em Cristo. A outra mentira grande é que a gente, como mulher, entra nela bonitinho, né? É minha responsabilidade mudar meu marido. Nós, como mulheres, adoramos consertar coisas. E nós enxergamos todas as falhas, os defeitos, as formas erradas de agir, né? O jeito que ele foi criado, enfim. E nós vamos lá querendo eliminar todos os defeitos dele. Muitas vezes, como é que a gente quer fazer isso? Falando, exaltando aquele defeito, exaltando aquela falha, né? E isso só provoca menos mudança, né? Porque a pessoa fica ressentida, a pessoa vai fincando o pé na coisa, né? Eu não sou assim, eu não sou, e vai se tornando uma situação ainda pior, né? O problema é que quando a gente fica com esse foco de consertar a outra pessoa, a gente perde o foco de olhar para nós mesmos e nos colocarmos na mão de Deus para mudar aquilo que nós precisamos em nós. Nós passamos a não enxergar as necessidades que nós temos de mudança, porque nós estamos focados na mudança que o outro precisa ter, né? Então, nós devemos entender que corrigir falhas, corrigir erros, não é responsabilidade dada por Deus para nós. Isso não nos pertence. Corrigir o nosso marido, né? Porque fazendo isso, nós vamos acabar frustradas, ressentidas com os nossos maridos, porque eles não mudam, e até mesmo com Deus. E isso não vai glorificar a Deus. Então, nós temos que entender que nós temos duas poderosas armas para provocar mudanças. A primeira arma que nós temos é uma vida devota ao Senhor, o que vai acabar provocando uma convicção e uma fome espiritual no nosso marido. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 4. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, pela conduta da sua mulher, ao observarem vossa conduta pura em temor. O que vos torna
não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Como um marido realmente muda quando a mulher tem uma boa atitude, um bom relacionamento com Deus, uma vida para Deus, e Deus começa a agir naquela casa e começa a transformar corações, né? Essa é uma grande arma, a nossa vida com Deus. E a outra grande arma, irmãs, é a oração. A oração é a grande arma do cristão, né? Apelar para o Senhor, para que um poder maior haja na vida do nosso marido. Nós não temos poder para mudar as pessoas, mas o Senhor tem, né? E nós podemos chegar até o Senhor, até através da oração, pedindo a Ele que haja na vida do nosso marido, né? Um exemplo disso foi Maria, mãe de Jesus. Quando Maria conta para José, a Bíblia diz que José pensa até em fugir. José não acreditou muito naquela história, para ele estava sendo muito difícil. Mas a gente não vê ali Maria insistindo, né? Voltando e voltando e voltando ao assunto. Ela confiou em Deus. E o que Deus fez? Deus mandou um anjo para falar lá com José. E depois que José ouve o Senhor, ele muda, né? Então, muitas vezes nós gastamos tempo nós falando, anos. E quando Deus fala, a mudança vem ali de uma forma tranquila e plena. E isso, irmãos, é uma fonte de riqueza no casamento. A oração. Porque quando nós oramos pedindo a mudança de uma falha, de um erro, de uma coisa que nos incomoda, quantas vezes Deus age na nossa vida e nos transforma, e não ao nosso marido, né? Então, a oração, ela tem o poder. Ore ao Senhor pedindo pela transformação, porque se realmente aquilo for uma coisa que Deus quer transformar na vida do seu marido, Ele vai transformar. Mas eu digo para você que quando você começar a orar, você vai perceber que Ele vai mudar muita coisa em você, né? E não no outro. Então, Maria, ela não pressionou José, ela entregou nas mãos do Senhor. A autora do livro aqui fala de uma mulher que conversou com ela, e essa mulher orou por 16 anos para transformar a vida do marido dela, né? E de uma maneira incrível. Ele era muito distante das coisas de Deus, não queria se envolver muito com a igreja, com o estudo bíblico, com nada. E ela, durante 16 anos, ela pediu ao Senhor que movesse o coração dele, que ele tivesse mais desejo da palavra de Deus. E ela falou uma coisa impressionante, de uma hora para outra, ele se interessou pela palavra de Deus. Hoje ele acorda às 6h30 da manhã para ler a Bíblia junto com um grupo de homens da igreja. Então, uma coisa que parecia impossível para ela, né? Para Deus não foi. Mas o que ela fez? Tenho certeza que ela deixou de ficar lá. Você tem que ler, você tem que orar, você tem que fazer, você tem, né? Deixou de fazer isso e passou a orar e a confiar que o Senhor iria transformar a vida dele. A responsabilidade, a ação da mudança é do Espírito Santo, gente. Você não pode querer ser o Espírito Santo da vida do seu marido, né? Você tem que deixar realmente Deus agir. Deixar não, né? Aceitar que é Deus que age, né? E não você com as suas mãos. Bom, a outra mentira que nos é contada é que meu marido deve me servir, né? Ah, eu quero um marido que me leve café na cama, que lave a louça, que pague todas as contas, que, enfim, que esteja ali me servindo, né? Que cuide das crianças para eu descansar, que faça, enfim, todas as coisas. Ele tem que me servir. No mundo de hoje, é politicamente correto a gente falar do homem servindo a mulher. E é politicamente incorreto você falar de mulher servindo ao homem, né? A condição de serviço sempre denota uma coisa menor,
uma coisa mais baixa, uma coisa, né, subalterna. Então imagina, eu vou falar de mulher servir ao marido, eu tenho que falar de homem servir ao marido, isso que é politicamente correto, mas não é biblicamente correto, né? Deus não fez os homens para serem ajudantes das mulheres. A Bíblia fala que a mulher veio para ser uma ajudadora adequada deste homem, né? Agora, isso não significa, né? E aí que é a grande questão, porque senão as pessoas pegam essa frase e distorcem. Isso não significa que o homem não deve servir a sua esposa, não deve fazer as coisas, agradá-la. Por quê? A Bíblia, ela é muito mais pesada em relação ao homem. Ela fala que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja, gente? Ele serviu e ele entregou a vida dele. Então, olha o peso que existe sobre os homens, né? De você servir a sua esposa como Cristo serviu a igreja. Então, o amor de Cristo pela igreja é o mesmo que você deve ter pela sua esposa. Então, quando a gente fala, né, sobre essa questão, fica parecendo que a mulher é subalterna, é menor, mas não. Ela está no lugar de amor da igreja em relação a Cristo. Olha que fantástico, né? Então, a grande questão que implica aí é o seguinte: se nós mulheres nós nos concentrarmos no que nós merecemos, nos nossos direitos, no que os homens devem fazer para nós, nós vamos nos tornar vulneráveis à mágoa, a ressentimento, quando a gente tiver essas expectativas frustradas, né? Ainda existe muito isso de você casar e dizer, você vai lá conversar com uma noiva? Não, eu e meu marido vamos ser diferentes. A gente vai chegar do trabalho, ele também vai para a cozinha, nós dois vamos lavar a louça, e nós vamos e vamos limpar a casa juntos no sábado, e e ele vai fazer. Maravilhoso, se isso realmente for uma coisa prazerosa para os dois e tal. Agora, se você começar a se ressentir, porque o prato ficou ali, né? Você começar a achar que você merece, é onde a coisa começa a criar confusão, né? A bênção e a alegria vem quando nós somos doadores e não receptores. Quando nós buscamos maneiras de abençoar, de servir, de atender às necessidades da família. É isso que eu acho fundamental a gente ver, gente. Nesse ponto, eu acho que não entra nem a questão, claro que biblicamente fala que nós somos ajudadoras, mas vai para além. Como filhos de Deus, nós somos chamados o tempo todo a servir ao outro, a nos humilharmos, a fazermos pelo outro. Agora imagina que relacionamento maravilhoso dentro de uma família, em que todos estão ligados pelo Senhor Jesus, quando todas essas pessoas resolvem servir uns aos outros, né? Vai faltar espaço para todo mundo ajudar e abençoar um ao outro. E aquele lugar vai ser um lugar de felicidade, de alegria, porque ninguém está sendo explorado. Eu não estou sendo explorada, eu sou a Zefa explorada, tudo só sou eu. Se você tem esse discurso, você não está servindo. Aquilo está sendo um peso, né? Mas quando a gente tem alegria, puxa, que fantástico, que bom que meus filhos estão felizes, né? Que bom que temos uma casa cheirosa hoje. Oh, meu filho, que maravilha que você nos abençoou arrumando o seu quarto, né? Que maravilha que você nos abençoou tirando a mesa. Olha só, um sendo bênção para o outro. Essa é uma perspectiva que muda o clima de uma família. Não é cada um reivindicando o seu direito, né? Não, eu já lavei louça 3 vezes de acordo com o quadro que está aqui na parede, agora é a sua vez. Nós queremos servir. Eu quero o melhor para você, eu quero a sua felicidade. Eu me lembro muito quando eu penso nessas coisas, como a minha mãe me criou, né? Para muita gente, vai considerar que eu fui muito mimadinha, né? Mas assim, eu estava assistindo um filme e a minha mãe falava, filha, vai na
na padaria, ela chegava na sala, via que eu estava no filme, ela falava, ah, não, deixa, assiste o final do seu filme, eu vou na padaria. Ah, para muita gente, a minha mãe era besta, né? Que absurdo. Mas ela estava com alegria servindo. Ela não subia, e olha que nossa casa tinha um morro para a padaria que era terrível. Ela não ia subindo aquele morro e me xingando, aquela menina folgada. Não, ela ia e voltava feliz. Ai, filhinha, você assistiu o filme? Foi bonito? Né? E essas marcas, gente, não me fizeram uma pessoa folgada. Ah, a Laís agora é folgada, ó, todo mundo serve ela. Não, me fizeram entender o que era a expressão de amor. Né? O que era um carinho. Eu acordar de sábado e minha mãe falar, não, eu não liguei a máquina ainda porque eu não queria atrapalhar o seu sono. Ela estava me servindo como uma escrava, a minha mãe era vista como menor na casa. Não, ela tinha uma forma de amor através do serviço que ela fazia. Então, aqui não se trata de falar que nós mulheres devemos ser as escravas do lar, né? Andar de avental o tempo todo. Se trata de falar como cristã, ame a sua família, sirva a sua família com prazer, sabendo que isso glorifica ao nome do Senhor, né? Então, nós nunca somos tão parecidos com Jesus quando nós servimos a nossa família, servimos aos outros. A mulher virtuosa de Provérbios capítulo 31, se você for lendo ali o Provérbios 31 todinho, você vai ver que ela era uma mulher altruísta, ela se concentrava nas necessidades da sua família, né? Em atender ao seu marido, aos seus filhos, e ela não se mostra ali oprimida. A Bíblia diz várias coisas sobre ela, que não tem cara de oprimida. Diz assim que ela é bem vestida. Está lá no versículo 22. Ela também se cuidava, né? Ela tem comida suficiente para comer e compartilhar com os outros. Ela vive uma vida bem organizada, ela é emocionalmente estável, ela é livre do medo do futuro. Está lá no versículo 21, no versículo 25. A Bíblia fala que seu marido era louco por ela, porque ele sabia... Ele sente que ela é uma em 1 milhão e se gaba para os amigos. Está lá no versículo 28, 29, 31. Então, essa mulher, né, que o marido amava profundamente, que os seus filhos a honram e a elogiam, está no versículo 28, ela conseguiu estas coisas, não mandando cada um fazer a sua tarefa, brigando, né, se vitimizando. Não, ela conseguiu isso atendendo e colocando como prioridade, depois de Deus, né, a sua família. Então, um relacionamento de amor na família, ele é construído assim, sem cobranças de ambos os lados. O marido, que é símbolo de Cristo, ali com a sua igreja, ele não é um tirano dominador, né, que senta na mesa e fala, cadê meu prato aqui, já é meio-dia, quero não sei o que. Isso não tem nada a ver com o amor de Cristo com a igreja, com a sua noiva. E, da mesma forma, a mulher não é uma coitada, explorada, né? Mas ela é uma pessoa feliz em servir sua família. Então, essa é mais uma mentira que nós devemos tirar de perto de nós, né? Agora a gente vem com uma grande mentira que... essa é difícil, hein, de trabalhar, que é a questão da submissão. Se eu me submeter ao meu marido, eu vou ser infeliz, né? A dificuldade com a submissão não é uma coisa atual, dessa geração. Antigamente, não. Ela veio lá desde o Éden, né? Satanás convenceu Eva que ela podia conduzir sua vida e não precisava se submeter a nenhuma autoridade. Que se ela se submetesse a uma autoridade, ela seria infeliz e ela com certeza ia perder algo na vida dela. E aí a gente vê que no cerne dessa questão da submissão e tudo, está essa questão da autoridade. Gente, criança não gosta que a gente fale não pega, não mexe, né? Adolescente não gosta que a gente fale não vai, né? Nós como adultos não gostamos de ouvir não saia de casa, você não pode entrar aí, né? Você não pode dirigir a tal velocidade.
Nós não gostamos de autoridade. Isso está dentro da nossa natureza decaída, né? Nós não gostamos que ninguém mande em nós. Isso não é só mulher, qualquer um. Então, a submissão, ela é vista como essa coisa de alguém vai mandar em mim. Mas a submissão bíblica, ela é um dos princípios bíblicos mais libertadores que existem. Ela não vem para escravizar você, ela vem para libertar você. Mas a gente não enxerga isso por falta de conhecimento, da compreensão do significado e do valor da submissão. Então nós temos algumas mentiras que nos contaram sobre a submissão e que estão incorporadas aqui dentro, e você vai se identificar com algumas delas. Uma mentira sobre submissão. Na submissão, a esposa é inferior ao marido. A Bíblia ensina, gente, que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Eles têm o mesmo valor diante de Deus. Eles têm o privilégio de serem objeto da graça redentora, né, do Senhor Jesus, por meio do arrependimento e da fé. Gálatas capítulo 3, versículo 28 diz: não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Eu tenho valor, eu não sou inferior, porque por mim, foi pago um preço muito alto. Jesus deu a vida dele por mim. E isso me faz ter valor diante de Deus, porque ele deu seu filho por mim, né? E ele não deu o filho dele só pelos homens, ele deu pelos homens e pelas mulheres, né? Então nós temos valor, nós somos criados à imagem. Então quando Deus institui a submissão, né, ele coloca a questão da submissão na sua palavra, ele não está colocando a mulher como menos, como inferior ao homem. A outra mentira é que, como cabeça de sua esposa, é permitido que o marido seja rigoroso ou ditatorial com ela. Isso aqui eu já acabei de falar, né? Muitas vezes, homens e até mulheres dizem: ah, não, né? Ele grita, ele fala, ele dá bronca, ele faz o que tem que ser daquele jeito, vai com grosseria e tudo. Ah, porque a mulher tem que ser submissa. A mulher tem que ser submissa, mas o homem tem que amar a sua esposa, tratar ela com respeito, da mesma forma como Cristo amou a sua igreja. Então, é com humildade, né? O amor de Cristo pela igreja foi altruísta, sacrificial, serviçal, né? E é dessa maneira que o homem também deve tratar a sua esposa. Com um homem que ama, fica fácil a mulher se submeter, né? Porque não há esse aspecto, essa coisa ditadora de imposição. É diferente, né? A outra mentira é: a mulher não deve fornecer informações ou expressar opiniões ao seu marido. Afinal de contas, ela é submissa, então ela não fala. Impossível. A mulher, ela tem as opiniões, ela tem informações, ela tem visão sobre as coisas. E a Bíblia diz que Deus colocou a mulher ali como ajudadora. Uma ajudadora que lhe seja adequada, né? Então, a mulher, ela tem uma visão diferente do homem. Às vezes o homem enxerga mais no geral, a mulher enxerga os detalhes. E é importante que ela fale para o seu marido, né, o que ela pensa, que consequências ela está vendo lá na frente. Olha, você está querendo tomar essa decisão, mas você já pensou nisso e nisso? Tudo é a forma como você fala. E esse marido deve ouvi-la. Agora, e se ele não ouvir? Né? Nós temos que confiar que Deus, ele está no controle das coisas e ele é quem tem o controle de todas as consequências dos atos. Quando eu falo com meu marido e ele resolve não me escutar, e como líder da casa ele vai lá e faz algo que dá errado, não cabe a mim ficar: tá vendo? Eu é que estou certa. Se você tivesse me ouvido, né? Porque ele já sabe disso. O que nós devemos fazer? Senhor, poupe-nos de consequências mais graves, né? Transforma o coração do meu marido. Faz com que ele possa acolher melhor, Senhor,
o que eu digo para ele, né? E estarmos ali realmente colocando nosso coração a Deus. Você confia em Deus ou não? Essa é a grande questão. Você confia que Deus muda? Você confia que Deus tem controle? Você confia que as circunstâncias, as coisas que acontecem, estão, na verdade, nos moldando, né, a sermos mais parecidos com Cristo? Se você confia nessas coisas, fica mais fácil. Se você não acredita de fato nessas coisas, você vai querer, com as suas mãos, resolver toda e qualquer situação. A outra mentira sobre a submissão é que o marido está sempre certo. Não. Às vezes o marido não está certo, não. E nós sermos submissas não é considerar que tudo que o marido vai falar está certo. Porque a própria Bíblia diz que as mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher. Então, aqui está dizendo que alguns homens, né, não obedecem à palavra. Eles não estão certos, mas eles vão ser ganhos pela forma como essa mulher reagiu à situação, pela conduta da sua mulher. Deus vai quebrantar o coração deles, né? A outra mentira é que... Não, desculpa, não é mentira, né? Na verdade, o que nós estamos tratando aqui é de autoridade. E a autoridade, ela foi instituída por Deus para fornecer proteção e cobertura espiritual para nós, né? Então, uma autoridade, uma autoridade humana, ela não tem como nos controlar, como fazer o que ela quer, porque existe uma autoridade superior a ela, né? Que é quem realmente controla todas as coisas, que é Deus. Então, quando eu me submeto às autoridades, eu estou fazendo a minha parte. Aquilo que Deus ia cobrar de mim era isso. Se eu estou obedecendo como Ele colocou na sua palavra ou não. Agora, a autoridade que está infringindo princípios de Deus, que ela é que vai ser cobrada por Deus. E Deus vai permitir só o que Ele quiser, né, que aconteça. Ele vai... Porque o universo todo está na mão do Senhor. Então, Ele só vai permitir que algo aconteça de acordo com o propósito dele. Se a gente entender isso, gente, fica muito mais fácil a gente se submeter às coisas, né? Fica muito mais fácil a gente não ficar se debatendo, porque de fato o que vai acontecer é só aquilo que Deus permitiu. Não é você que controla. Nós temos essa ilusão, né? Nós achamos que nós vamos controlar, que nós é que mudamos o coração do rei. Ah, com meu jeitinho eu vou lá e mudo tudo. Não. Quem controla o coração do rei, quem controla o coração do seu marido é o Senhor Deus, e é Ele que pode todas as coisas, e nós temos que nos submeter à sua vontade. A penúltima mentira é: se meu marido é passivo, eu tenho de tomar iniciativa ou nada vai acontecer. Olha, gente, isso aqui tem de monte, né? Ah, meu marido é parado. Tem pessoas que denigrem completamente o marido para outras pessoas. Dizem, ah, meu marido é um banana. Olha que coisa horrível, né? Pessoas passivas, pessoas que não agem. E mulheres muito objetivas, proativas, tal, têm uma tendência de passar aí como um trator. E isso se constrói lá no comecinho do casamento, gente, né? Isso se constrói ali. Isso também começou lá no Éden. Se a gente voltar para o relato da serpente conversando com Eva, você vai ver que tudo é tratado entre as duas. Onde é que estava Adão? Em nenhum momento a Eva fala assim, quando a serpente pergunta, o que foi que Deus disse, né, para você? Ela já vai respondendo, ela fala assim, serpente, isso aqui é o Adão? Adão, você não quer falar o que Deus falou? Né? Ela não coloca Adão em nenhum momento na conversa. Ela vai, ela fala, ela come, aí ela vai, né, dá para ele comer também. E ele lá, passivamente do lado. Homens em geral, gente, detestam confusão, detestam barraco, como diz, né? As mulheres são mais de falar, o homem quer paz, né?
em geral, eles querem e acabam cedendo. E com isso, as mulheres vão tomando território, né? Elas vão tomando para si as coisas. Você pagou a conta? Ah, não pagou? Ah, a partir do mês que vem eu que pago, né? Eu que controlo, eu que faço. Se eu deixar na sua mão, a gente vai acabar com essa luz cortada, né? E não percebe que, mas Laís, eu vou deixar o Vi cortar a luz? Às vezes Deus age dessa forma para mudar o coração do marido. Olha a vergonha que ele vai passar, né? Agora, o que adianta você assumir todas as coisas? Nós não fomos feitas para isso, a gente não aguenta. Chega no final da vida, você está lá cansada, esgotada, porque você não foi feita para pensar em tudo. Ah, então a gente não é para fazer nada, é para... Não, não estou falando isso. Eu sou uma pessoa que eu trabalho, muitas mulheres trabalham, né? E têm salários, e colaboram com a casa, e estão junto com seus maridos, construindo o futuro da sua família. Mas isso não quer dizer você assumir o papel principal, você ser a quem cuida de todas as coisas, né? E você justificar isso pela passividade do seu marido. Se uma mulher toma as rédeas, em vez de esperar que Deus mova seu marido, é provável que ele se sinta menos motivado a cumprir a responsabilidade que Deus deu a ele. Essa é uma realidade, gente. A gente que já viveu um pouquinho, a gente vê, né? O quanto que muitas vezes a mulher, pela forma como ela conduz, né? Pelo jeito como ela vai escanteando aquele marido, de não, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, deixa que eu... E ele vai se recuando cada vez mais. É muito difícil este homem dar a volta por cima. A tendência é ele ficar cada vez mais passivo, né? Ressentido na masculinidade dele também, né? E ali a coisa vai sendo destruída. Eu conto várias vezes uma pessoa que eu conheci que acabou abandonando a família, e essa pessoa, e a mulher, né, desse casal falava pra gente assim: ah, um absurdo, né? Ele foi morar numa favela com uma outra mulher, ao invés de estar lá na nossa casa. Mas o que ela falava antes pra gente? Ah, eu falo pra ele não pagar nenhuma conta, não. Porque o que ele ganha vai pagar o quê? A conta de luz? Então eu falo pra ele que fica lá com o dinheiro dele, que eu pago tudo, eu resolvo. Ela desmerecia o marido, até que ele encontrou alguém que o valorizava, né? Então, eu não estou dizendo que ele estava certo, não deve abandonar a família, mas eu estou dizendo que muitas vezes essa mentira, né, de dizer, ah, se meu marido é mais assim, paradão, eu vou lá e resolvo tudo. Você tem que voltar e ver, eu estou sendo ajudadora, né? Olha, meu amor, você trabalha o dia inteiro, você quer que eu fique aqui com as contas e pague as contas e vá no banco e resolva as coisas? Você pode fazer isso para mim, por favor? Porque vai ser bom para nós, né? Isso é uma atitude. Outra atitude é uma atitude arrogante. Você não serve, você não consegue, você não faz. Uma vez eu fiz um congresso de casais que dizia muito isso, né? Que as piores palavras que a gente pode falar para o marido é: você não consegue, você não pode, né? Então, coisas que são mentiras, que são contadas a nós e que destroem a alegria do nosso casamento. Ninguém casou com um marido para ver ele lá num canto, né? Como um objeto. A gente casou para ter um companheiro. Só que você não pode querer as duas coisas ao mesmo tempo. Querer um companheiro, querer alguém que tenha fibra e ao mesmo tempo você mandar, você dirigir, você fazer as coisas. E se tivermos aí noivas que estão me ouvindo, tudo começa lá, no planejamento do casamento, viu? Quando você resolve tudo, né? Quando você vai ver a casa, quando você decide os móveis, quando você pensa no orçamento, faça isso com o seu marido. Deixe que ele tome a iniciativa, né? Permita, dê espaço, e se ele começar a não tomar a iniciativa, ao invés de você ir lá e fazer, você traga ele para a liderança da família. Meu amor, eu acho que a gente precisa fazer um orçamento. Você vai fazer? Né? Você vai conduzir essa conversa nossa aqui? Né? Mas
Faça isso porque isso será bom para você mesmo. A melhor coisa é a gente poder descansar, sabendo que nós temos uma liderança amorosa, alguém que resolve, né? Alguém que é efetivamente o nosso parceiro sustentador. Não só aquele que ganha todo o dinheiro, não. Mas a gente pode até ganhar mais, não é problema isso. Porque a renda é da família, né? Então, mas é sustentador no sentido de sustentar, de estar ali, ó, segurando, né, todas as circunstâncias da vida. Porque essas circunstâncias financeiras, gente, afetam todo demais. Um marido passivo financeiramente e na resolução de certas coisas não vai ser um pai ativo que exerce autoridade. É um conjunto, né? As pessoas não são fragmentadas, elas têm um conjunto de coisas. Então nós temos que valorizar isso. E a palavra de Deus diz: espera no Senhor, anima-te, fortalece teu coração. Então, mulheres que sofrem muitas vezes com maridos passivos, não é fácil isso não, e isso ser retomado, isso ser... Mas naquilo que é possível, veja dentro do espaço que é possível, né? Que essa pessoa tem a possibilidade de tomar as decisões, de se colocar, porque às vezes as pessoas vão ao longo da vida se anulando tanto que chegam na velhice, você decide até a roupa que a pessoa vai pôr, o que ela vai comer, onde ela vai sentar, o que ela vai assistir. Então você passa a mandar na vida daquela pessoa de uma forma que a anula. E isso não vem de Deus. Você não pode anular o outro, mas você tem que estar ali ajudando e apoiando e incentivando ele a ser cada vez melhor e a se moldar cada vez mais aquilo que Jesus quer, né? E a última mentira que tem sido muito grandemente difundida entre nós. Às vezes o divórcio é uma opção melhor do que continuar com um casamento ruim. Essa é uma grande mentira. Casamentos, gente, são difíceis. Aquele casamento do viveram felizes para sempre, com os passarinhos cantando, é só lá na Branca de Neve, é só nos contos de fada. Todos nós somos incompatíveis. Só pelo fato de nós sermos mulheres e homens, a gente já é incompatível, porque existem diferenças, né, biológicas, de olhar, de ritmo. Nós viemos de famílias diferentes, com costumes diferentes, com hábitos, com valores às vezes diferentes, e tudo isso milagrosamente, porque eu entendo que um casamento é um milagre de Deus, milagrosamente se ajusta. E é tão interessante que eu tinha uma professora que dizia, e eu concordo com ela, com o passar dos anos, os casais acabam até parecendo fisicamente, né? A gente vai se moldando tanto ao outro que vai parecendo fisicamente. Agora a questão é, sempre é difícil. E se o divórcio se colocar na sua vida como uma opção, é para lá que você vai, né? Nós, por exemplo, não temos divórcio de filho. A gente não chega um dia e fala assim, não, chega, não dá mais, eu vou tirar meu nome da sua certidão de nascimento. Não existe isso. Portanto, cada problema que a gente tem com os filhos, a gente vai lá e resolve. A gente vai lá e tenta. A gente vai lá e resgata o filho. A gente vai, né? Agora, na questão do casamento, essa foi uma opção colocada. Ah, eu posso me divorciar. Se não der certo, me separo, né? Ah, tá muito difícil. Ei, tô tendo que resolver todo dia. A gente fica lá conversando, discutindo. Não, é melhor cada um pro seu lado, né? Então, nós temos que saber o seguinte, desde o momento que você sai da igreja lá, que você tá com aquele buquê lindo, né? Os ataques de Satanás vão começar. A gente vai ter um monte de circunstância. Vai ter o dia que vai esquecer do aniversário de casamento, vai ter a conversa com a mãe dele, que marca o almoço sem falar com você, e quando vê você tem que ir lá pro almoço na casa da sogra, e você fala, não acredito, mas eu ia para minha mãe, né? E ali já se instaura o problema. 1000 situações que vão acontecer e que vêm para trazer realmente para roubar a alegria, para fazer com que vocês se desgastem. E se vocês não focarem, né? Se a gente
não focar realmente que essas circunstâncias estão vindo para nos transformar, para dizer, opa, peraí, né? Onde que está o perdão? Onde que está... A gente vai se destruir, né? Se você começar a cultivar as ofensas, ao invés de escolher o perdão, se você começar a cultivar as mentiras, entrar nas mentiras de Satanás, né? Você vai ver que o seu casamento vai sendo destruído. E isso não é de uma hora para outra. Ninguém estava feliz ontem e hoje falou, acho que vou me divorciar. Não é assim. São degraus, são situações, circunstâncias que vão sendo colocadas e que não vai tendo restauração. Nós não podemos esquecer, gente, que o nosso porto seguro é Deus. Nós temos que buscar a Deus, temos que pedir para que Ele transforme a nossa vida, a vida do nosso marido, né? Para que a gente possa construir um casamento sólido que glorifique ao Senhor. Hoje é uma coisa inédita. Você chega e fala assim, eu tenho 24 anos de casado. Todo mundo, né? Nós fizemos um vídeo com os casamentos e vimos lá mulheres com 65, com 50, com 40. Isso é uma coisa que que todo mundo... Por quê? Porque o normal é o contrário. O normal hoje é as pessoas se separarem. O normal hoje é você viver 2, 3, 4 casamentos, né? E nós temos que entender que isso é uma mentira que Satanás coloca na nossa vida. Nós começamos a ver com um telescópio os erros, as falhas do outro, né? A gente começa a ver grandão e a gente vê bem pequenininho as nossas falhas. Nós começamos a deixar Deus fora da situação e o que a gente pensa? Eu quero que essa situação, esse problema se resolva logo. Então o jeito mais fácil é assinar um papel, como se a gente fizesse assim com um problema. Muitas pessoas que eu conheço, não são poucas, depois que assinaram o papel é que o problema ficou maior ainda, né? É muito mais fácil, às vezes, a pessoa pensa, assinar um papel de divórcio do que encarar um processo de restauração, um processo de santificação, né? Por quê? Porque eu não quero pagar o preço de ser um instrumento da graça de Deus na vida do meu marido. Então, eu acabo abrindo mão de um casamento ao invés de restaurá-lo. Desculpa, eu quis pegar aqui o nosso livro, porque tem uma parte aqui que eu acho muito interessante, eu gostaria de ler até para vocês, porque são as verdades que a gente, em relação ao divórcio, as verdades que se opõem a essa mentira, né? Então, a primeira verdade é que não há casamento que Deus não possa curar. Nenhuma situação, a gente pode dizer assim, isso Deus não teria poder de mudar, não, né? Não há pessoa que Deus não possa mudar, não há casamento que Deus não possa fazer, porque Deus é o Todo-Poderoso e Ele pode todas as coisas, né? O principal objetivo do casamento não é ser feliz, mas é glorificar a Deus e refletir o seu amor redentor e de aliança. O casamento, ele é um símbolo da aliança, né? Então, da mesma forma que Deus foi fiel à sua aliança conosco, nós também temos que ser fiéis à nossa aliança, a aliança que nós celebramos com o nosso marido diante de Deus. No casamento nós somos 3, eu, meu marido e Deus, e é no meu compromisso com Deus que eu tenho que ter firmada a minha fidelidade, né? Deus usa os defeitos de cada cônjuge em um casamento para conformar o outro à imagem de Cristo. As fraquezas de seu cônjuge podem tornar-se uma ferramenta nas mãos de Deus para transformá-la na mulher que Ele planejou que você fosse. Você já imaginou isso? Eu tenho que pensar assim, que os defeitos que o Jaime tem e que eu convivo com eles são instrumentos na mão de Deus para me tornar a pessoa que Deus quer que eu seja. Olha que coisa, né? E a gente quer eliminar rapidinho esse defeito, para a gente ter uma vida perfeita. E a gente não percebe que o defeito dele é algo que Deus está usando como um instrumento para mudar a minha vida. E aí eu tenho que pensar que resposta eu estou dando a esse defeito, né?
O verdadeiro amor, o amor de Deus, ele é incondicional, ele nunca falha. Não podemos amar perfeitamente outro ser humano por nossa própria capacidade, mas Deus pode amar qualquer pessoa por meio de nós, se estivermos dispostos a permitir. Olha só, o amor não é um sentimento, ele é um compromisso de agir de acordo com aquilo que é o melhor para outra pessoa. Olha que bonito isso, né? O casamento, portanto, é uma aliança e nós temos que manter essa aliança, sempre sermos fiéis a essa aliança. Deus nos deu a ordem de perdoar sem limites. A sua fidelidade e a sua vontade de estender o amor sacrificial para seu cônjuge pode ser o meio de cura espiritual para ele, assim como o sofrimento de Cristo foi o meio pelo qual nós fomos curados. A nossa atitude em relação ao marido muda o coração dele, gente, com certeza, né? Você não resolve seus problemas colocando outro par de sapatos debaixo da cama. Estatisticamente, o segundo casamento apresenta uma taxa de divórcio maior do que o primeiro casamento. Sabia? A graça de Deus é suficiente para lhe permitir ser fiel a seu cônjuge, amar e perdoar sem limites. Deus nunca vai abandoná-la, independentemente do que você tiver de tolerar, Ele estará lá para ajudá-la a passar por aquilo. Então, no cerne de todas essas coisas, né, que a gente vê aqui em relação ao casamento, está Deus. É o meu relacionamento com Deus. Às vezes nós queremos fazer muitos estudos sobre casamento. A gente quer trazer alguém, né? Precisava fazer curso para os casais. Mas a verdade, gente, é só uma. Se nós tivermos um relacionamento firmado em Deus, se eu, mulher, estiver buscando glorificar a Deus com a minha vida e o meu marido estiver buscando glorificar a Deus com a vida dele, nós juntos vamos ter um casamento que glorifique a Deus. A questão é a distância que cada um está de Deus, né? Se estivermos perto de Deus, eu gosto muito daquele símbolo que o pessoal coloca, né? Do triângulo, que é Deus em cima e eu e meu marido nas pontas. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais perto um do outro a gente fica. E é essa que é a grande questão. E é isso que nós devemos ter em mente. A autora termina o capítulo dizendo: o inimigo fez do casamento uma confusão e uma zombaria. Suas mentiras resultaram em inúmeras vidas e lares destruídos. Somente a verdade tem o poder de redimir, restaurar e renovar. Nossos casamentos podem ser restaurados, podem ser renovados. Nenhum casamento está perdido, porque nós estamos na mão do Senhor. Então, se você está com problemas, minha irmã, se está sendo difícil, ou se são coisas simples, mas que te irritam, né? Dobre seu joelho no chão, coloque Deus dentro do seu casamento, coloque nas mãos dele as dificuldades, e eu tenho certeza que ele te dará um casamento restaurado e maravilhoso. Amém? Que a gente tenha aí uma semana bem romântica, né? E com casamentos felizes e glorificando ao Senhor. Deus abençoe.